que a comunidade judaica voltou a ser atacada por extremistas religiosos no segmento evangelho, que aliás segue o pastor Tupirani da Horta Loures. Eu acho que o Rodolfo vai se lembrar dele. Esse Tupirani é o líder da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo, e ele foi preso aos 2 meses e meio, mais ou menos, condenado pela Justiça Federal a 18 anos e meio de prisão por crimes de racismo e ódio contra judeus. Não sei se o Rodolfo lembra. A ação foi movida pela Confederação Israelita do Brasil e pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. E na prisão, no vídeo, ele fala que, olha, os judeus vocês vão ver, a hora de vocês vai chegar, vocês estão sentenciados e tal. Ele atacava não só judeus, ele atacava outros grupos também, outros segmentos da sociedade, homossexuais, né, negros. Tinha um discurso bastante racista, além de antissemita. Mas após a prisão dele, há 2 meses e meio atrás, como eu disse, os discursos voltaram. E os judeus, Rodolfo, eles estão sendo marcados no Instagram, no Facebook. As pessoas percebem que esses judeus eles seguem determinadas comunidades judaicas, mesmo com perfis às vezes fechados. Eles, percebendo essa ligação com a comunidade, eles vão lá e marcam com esse discurso de ódio, com ameaça. O que tem se feito agora, que está se fazendo nos últimos dias, é pegar o vídeo da prisão do pastor Tupirani e botar assim, sentença aos judeus, e marca eles. Pá, 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 pá. Só que assim, está sendo feito um discurso, disparando esse discurso para todo mundo, a suspeita inclusive que sejam perfis fakes, né? Seja feito através de disparo em massa. E eu conversei com algumas vítimas e já tem repercussão disso, tá? Obviamente eu vou identificar só pelos primeiros nomes, porque as pessoas estão muito assustadas. Eu vou começar com o André. Ele acredita, inclusive, que esse ataque não é só de cunho pessoal, não, mas é um ataque, é uma ameaça coletiva. E aí ele tem medo de represálias e pediu para identificar só pelo primeiro nome o André. Porque essa pessoa não me conhece, mas uma ameaça de ordem coletiva, um discurso de ódio, uma incitação à violência e um assédio mesmo. Essa pessoa provavelmente achou meu perfil entre seguidores de páginas ligadas ao judaísmo e foi lá propositalmente marcar o meu nome. Pode ser encontrado entre seguidores de páginas judaicas que eu sigo, por exemplo. E aí provavelmente eu acho que foi dessa maneira que a pessoa me achou. Quem também foi achado e ameaçado é o nosso ouvinte identificado apenas como Lucas. Como, assim, disseminar essa ameaça de massacre? Os meus familiares que ficaram na Europa morreram no Holocausto. Apesar, né, de como vítima, né, disso ser uma coisa extremamente difícil e dolorosa para mim, eu acho que a gente tem que denunciar mesmo esse tipo de coisa, porque não podemos deixar que isso aconteça. Só em uma mesma postagem, um perfil marcou 132 pessoas, todas judias. Essa ação já provocou reação imediata. A Confederação Nacional Israelita no Brasil recorreu aos ministérios públicos, firmando parceria. Aliás, já há uma parceria firmada para investigação com o Ministério Público de Minas Gerais e também com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, conversas avançadas também com o Ministério Público de São Paulo e de Santa Catarina, para que comece uma força-tarefa para poder investigar esses ataques que vêm acontecendo. Identificaram, Briggs, então? Ainda não. Eu peguei, Rodolfo, rapidinho a palavra do presidente do CONIB, que é a Confederação Nacional Israelita no Brasil, o Cláudio Lotenberg, falando sobre a necessidade imediata de uma força-tarefa nacional para identificar esses ataques. Tem sido algo bastante propositivo por parte do Ministério Público, que não está se acovardando. Ele entende que isso acomete sim a comunidade judaica, né? E tem se sensibilizado e se mobilizado, e é o que a gente está realmente estimulando. Né? Não vamos nos acovardar, não vamos ficar quietos, não vamos permitir que alguém possa aí abrir uma brecha para repetir episódios lamentáveis do passado. Para te passar a peteca, Rodolfo, na condenação ao pastor Tupirani Loures, a juíza Valéria Caldi Magalhães preferiu na sentença que o réu se valeu de sua condição de pastor de uma comunidade religiosa para a prática do crime, o que incrementa o potencial de induzir os seguidores a agir de modo similar. A juíza acrescentou que, no que toca à conduta social, os autos demonstram que o réu mantém comportamento ostensivo de afronta às instituições públicas. Eu só estou retomando o pastor, porque nos ataques há uma referência ao pastor, que seriam, portanto, de fiéis
dessa Igreja Ele tá Pentecostal preso, Geração Jesus Cristo. Tá preso e condenado a 8 anos e meio de cadeia. Foi preso há 2 anos e meio, agora os ataques voltaram aí 2 meses após a prisão dele. Aquele pastor, Rodolfo, que foi preso, saiu xingando todo mundo, tava com uma camisa dizendo não fui vacinado, enfim, falando um monte de besteira quando foi preso. Não, e pregando execução, pregando morte de pessoas, pregando, sabe, eliminação de raça, pregando preconceito, racismo. E não tem outro jeito. Se você realmente não fizer dessa forma, se você não punir, identificar esses outros que estão agora espalhando isso e punir, a gente não vai mudar essa realidade. E essas pessoas precisam começar a pagar por isso. Olha o que foi citado por um dos nossos aí entrevistados, o Holocausto, minha gente. O Holocausto na Segunda Guerra Mundial, o maior massacre do século XX, matou cerca de 6 milhões de judeus. Porque simplesmente o doente do Hitler, para dizer o mínimo, entendia que era uma sub-raça e que tinha que ser simplesmente eliminada do planeta. Eu fui a um campo de concentração, Dachau, você sai de lá acabado, embrulhado. Olha, você entra numa câmara de gás. Imagina que pessoas eram colocar crianças, idosos, porque ele não tinha a minha religião, porque eu achava que eu era sub-raça, era a cabeça de Hitler. E conseguiu levar milhões e milhões e milhões a acreditarem da mesma maneira. Aliás, não foram só os judeus. Também outros, é que os judeus foram os mais perseguidos, mas outros também, jogavam na câmara de gás e gás matava. Sabe, deixando condições subhumanas, as pessoas morriam desidratadas, desnutridas dentro dos campos de concentração, largadas, jogadas dentro de valas. Então, que isso? Como é que a gente... Eu fui ao Museu do Holocausto, aliás, eu tenho o sobrenome Schneider, muitas pessoas me perguntam se eu sou judeu. Não, eu não sou. Eu sou católico. E tenho uma crença também forte no espiritismo. Talvez alguns não entendam, mas enfim, é assim. E eu não sou judeu, então eu fui ao Museu do Holocausto, em Israel. Minha gente, as histórias, você sai de lá comovido. Pessoas perderam suas famílias, no meio de tudo. Um sobreviveu, a família inteira morreu. Eu fui à casa da Anne Frank em Amsterdã, na Holanda. Também uma história, ela não... sótão da casa, escondida e tanto. Isso aqui é uma história também, tem um livro dela, vale a pena ler, o Diário de Anne Frank, vale a pena ler. As pessoas têm que estudar, têm que ler, têm que ter conhecimento do que aconteceu. Por que uma pessoa não pode ter uma religião diferente da minha? Não interessa a religião, não interessa a raça, não interessa a cor, não interessa as preferências, né? As preferências delas sexuais, as opções que elas têm, as orientações, né, como se fala agora, orientações sexuais que elas têm. Cada um que viva a sua vida e que a gente respeite o espaço do outro. Como é que pode alguém pregar simplesmente porque tem uma religião ou que for diferente da dela, que essas pessoas sejam perseguidas, massacradas? Chega, tem que dar um basta nisso, a gente tem que mudar isso. Inclusive, aliás, aproveitando a eleição, porque também tem preferências políticas, ideológicas diferentes da gente. Que bom. Imagina o quê? Todo mundo vivendo o quê? Numa ditadura e tem que pensar todo mundo igual e se não pensar, vai preso, vai pra vala? Então, a gente tem que sim dar holofote, luz a tudo isso, como o Briggs está fazendo, falar, tratar desse assunto. As instituições brasileiras têm que funcionar, como o Ministério Público citado agora há pouco, junto com o Judiciário, com polícia, com todas as instituições que podem contribuir para que essas pessoas sejam identificadas e responsabilizadas, como esse que está preso, que falava ainda em nome de uma igreja. Gente, como é que fala em nome de uma igreja perseguindo alguém que tem uma religião diferente? Pode isso? Pode ter? Pode representar alguém? Como é que pode falar em nome de Deus? Não leu, não sabe, não conhece, não tem a menor ideia do que é falar em nome de Deus. Isso é uma loucura completa, pô. Ou tem, 10 né? e 16. Não tem ou tem, né?